depois guardado, tá? Então a gente vai até 17h55, tá? Nós vamos começar agora. Considere a seguinte situação. Um aluno pegou 4 recipientes contendo água em temperaturas variáveis. Em seguida, mergulhou uma das mãos do recipiente com água fria, a 5 graus Celsius, e a outra mão no recipiente com água morna, a 45 graus Celsius. Após 2 minutos, retirou-as e mergulhou imediatamente em outros 2 recipientes com água a temperatura ambiente, 25 graus Celsius. Conforme a ilustração abaixo, né? Conforme a ilustração abaixo. Lembre-se que a temperatura do corpo humano é aproximadamente 36 graus Celsius. Então ele estava com as duas mãos, né? Uma no de 5 e outra no de 45, e voltou para o de 25. Então o que vai acontecer? Com base no exposto, né, julgue as informações a seguir. No recipiente com água fria, ocorre transferência de energia na forma de frio da água fria para a mão. E no recipiente com água morna, ocorre transferência de energia na forma de calor da água morna para a mão. É isso que acontece, galera? Essa é uma questão teórica. O mais quente ou mais frio, né? É do quente para o frio que tem que transferência de energia, né? Então não ocorre transferência de frio, né? Beleza? Tranquilo? Essa Uhum. número 1 estaria errada. Fechou? No recipiente com água fria, o que ocorre é a transferência de calor da mão, né, para a água fria. E no da água quente, é calor da água quente para a mão, tá bom? Aqui é da mão para a água fria e aqui é da água quente para a mão, porque a mão está a 36 graus Celsius. Então, como está uma temperatura menor que a da água, é a água que vai fornecer calor para a mão. Aqui é a mão que fornece calor para a água fria, tá bom? Então, no recipiente com água fria, ocorre transferência de energia na forma de calor da mão para a água fria. E no recipiente com água morna, ocorre transferência de energia na forma de calor da água morna para a mão. A 2 seria verdadeira, né? Beleza? A 3, no recipiente com água fria, ocorre transferência de energia na forma de trabalho da água fria para a mão. No recipiente com água fria, ocorre transferência de energia na forma de trabalho da água fria para a mão. E no recipiente com água morna, ocorre transferência de energia na forma de calor da água morna para a mão. E depois, no passo B, né, a gente está vendo aqui, no passo B, a mão que sente a maior diferença de temperatura é a mão imersa na água fria. No passo C, apesar de a água dos recipientes estar a uma mesma temperatura, a mão oriunda da água fria passa uma sensação de ser colocada em água morna, e a outra mão uma sensação de ser colocada na água fria. E aí, galera? Essa 3 aqui é verdadeira, pessoal? A energia que é transferida no calor, nesse caso aqui, não é na forma de trabalho, né? Quais são na forma de trabalho? Quando tem uma expansão de um gás, né? Quando tem uma contração de um gás. Aí você está transferindo energia na forma de trabalho. Beleza? Trabalho é força vezes deslocamento, né? Tá? Aqui é só uma transferência de calor. Então a 3 estaria errado. Agora a 4 estaria certo, né? Beleza? Quem está na mão a 5 graus Celsius, depois põe a mão na de 25 graus Celsius, tem uma sensação de água morna aqui, né? Porque essa água aqui está mais quente que a que ele estava. Agora, quem tem, né, tira a mão da água quente e põe a mão na água a 25 graus Celsius, tem uma sensação realmente da água estar mais fria, né? Tá bom? Você estava a 45, você foi para 25, parece que esfriou bastante. Parece que essa água aqui está bem mais gelada que essa. Agora, se saiu de 5 graus Celsius e foi para 25, aí parece que essa água aqui, apesar de estar a temperatura ambiente, fosse uma água morna, assim, digamos. Beleza? Tirar a mão de 5 e colocar no 25 aqui dá uma sensação de água morna. Tirar a mão do 45 e pôr a mão no 25 dá uma sensação de água fria. Então, aqui seria a 2 e a 4, né? Beleza? Essa é uma questão clássica, galera. Sempre cai questão teórica assim. Onde que cai? Geralmente no Enem costuma cair esse tipo de pergunta, que é uma pergunta que envolve teoria, não é uma pergunta que envolve cálculo. Então aqui é só um raciocínio lógico. Então no Enem cai bastante esse tipo de questão. Aqui a Universidade Estadual da, sei lá, Paraíba, né? Beleza? Fechou? Beleza. Então tá. A respeito da informação,
O calor específico de uma substância pode ser considerado constante e vale 3 joules por grama grau Celsius. 3 estudantes, 1, 2 e 3, forneceram as seguintes explicações, né? Beleza? A respeito dessa informação, tiveram 3 interpretações diferentes. A gente vai ver qual está correta. Mas para vocês, o que significa isso, pessoal? O calor específico de uma substância pode ser considerado constante e vale 3 joules por grama grau Celsius. O que significa isso? O calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius, né? Então, qual que era o significado do calor específico? É que, para variar, né, uma massa igual a 1 grama de água de 1 grau Celsius, eu precisaria receber 1 caloria. Então, aqui ele está falando que para variar a massa de 1 grama de uma substância de 1 grau Celsius, eu vou precisar de 3 joules, beleza? Aí eles forneceram as seguintes explicações. Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 3 joules de energia térmica para 1 grama dessa substância provoca elevação de 1 grau Celsius na sua temperatura. Isso seria certo ou errado? O calor específico tem a ver com a mudança de estado, né? Ou só com confundir. Oi? Tipo assim, o calor específico, ele tem a ver com a mudança de estado ou só com essa elevação do grau? É porque eu me confundi com o Não, o outro calor calor. específico é só com mudança de temperatura, né? O calor tem mudança de Então, fase e o beleza. calor latente. Aí a gente tem o Isso. calor latente de fusão e o calor latente de vaporização. Certo, então eu acho que essa tá certa. Essa aqui está certa, né? Não, se não ocorrer mudança de estado, essa transferência, né, de energia é para mudança de temperatura. Esses 3 joules servem para, né, provocar uma elevação de 1 grau Celsius em 1 grama da substância. É isso que a gente falou agora, comparando com a água. Qualquer massa em gramas de um corpo constituído com essa substância necessita de 3 joules de energia térmica para a temperatura elevar 1 grau Celsius. É para qualquer massa, pessoal? Eu acho que sim, tipo. Ah, é pra 1 grama, Sei lá, né? deve É 1 ser. grama, né? Não é para qualquer massa. É, É uma massa específica de 1 grama. Tudo bem? 1 grama dessa beleza. substância vai variar a temperatura em 1 grau Celsius se eu fornecer 3 joules de energia térmica, né, de calor, tá bom? Se não ocorrer mudança de estado, a transferência de 1 joule de energia térmica para 3 gramas dessa substância provoca uma elevação de 1 grau Celsius na temperatura. Não, 1 joule para 3 gramas, não é? Só a 1 está correta, beleza? isso. Então, de Letra novo, A. questão teórica, não envolve nenhum cálculo. É só você saber o que significa o valor específico, tá? Beleza? Beleza. Ó, dois objetos A e B são constituídos do mesmo material e recebem a mesma quantidade de calor. Observa-se que a variação de temperatura do objeto A é o dobro da variação de temperatura do objeto B. Então, o que a gente pode pensar, então? Eles são o mesmo material, então eles têm o mesmo valor específico. Eles receberam a mesma quantidade de calor. Só que o objeto A variou a temperatura o dobro. Então, o que isso significa? Que a capacidade térmica dele é maior? Se eles têm o mesmo, se eles são o mesmo material, Sim, aí tipo, o calor específico vai ser igual, né? Porque é o ó, mesmo material. O específico deles vão ser iguais, né? Porque eles têm o sim, mesmo material. sim. Acho que é capacidade térmica mesmo. Mas era pra ser igual também, não? O que é capacidade térmica? Pera. Ah, eu esqueci, calma. O que é capacidade térmica, pessoal? Olha aí no livro, vocês estão com o livro aberto? Eu tô fazendo isso agora. Vai lá, dá uma olhada lá no livro e vê o que é capacidade térmica.
É a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Beleza. Então, capacidade térmica é quantidade de calor dividido pela massa. É isso que é a capacidade térmica, tá bom? Então, capacidade térmica é igual, né, a unidade dele é caloria por grama. Beleza? Não é ser igual a massa vezes valor específico, não? O que você falou que era capacidade térmica? Que é a quantidade de calor necessária para levar em 1 grau Celsius a temperatura Ah, tá. do corpo. Então, aqui, né? É aquela Por M temperatura, suma, né? né? Isso. Aqui, ó. Então, a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, tá certinho. Fechou? Então, Aham. então seria caloria por grau Celsius, certo? Isso aí seria a capacidade térmica, a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Isso. Joia. Então, tudo bem. Então, capacidade térmica, eu também posso escrever como sendo, acho que é calor específico vezes a massa, não é isso? Isso. Beleza? A capacidade térmica também pode ser escrita como calor específico vezes a massa. Beleza? E calor específico, que é esse Czinho menor aqui, tá? Ele é caloria por grau Celsius, né? Tudo bem? Então, por isso que eu posso escrever, ó, capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela temperatura. Como essa capacidade térmica é calor específico, né? Vezes a massa, aparece aqui a fórmula de Quimacete, né? Beleza? Vou colocar aqui para ficar melhor, ó. Beleza? Beleza. Então, beleza. Então, vou voltar lá. Esses corpos, eles vão ter o que, galera? O que eles têm de diferente? É o calor específico, pessoal? O calor específico, o calor específico, cada material tem o mesmo calor específico, independente do tamanho do corpo. Por que eles vão ter capacidade térmica diferente, né? Porque eles precisam de quantidade de calor diferente para mudar uma quantidade de massa, né, de um objeto. Quem tem maior massa, né, tem uma maior capacidade térmica, tem uma maior capacidade de absorver calor. Quem tem menor massa tem uma menor capacidade de absorver calor. Então, por exemplo, a gente já viu esse exemplo, eu acho que em algum lugar lá, no livro. Vamos supor que eu tenha 10 calorias. Se eu forneço 10 calorias para um corpo aqui de 5 gramas, vamos supor que variou a temperatura dele aqui de 8 graus Celsius. Beleza? Se eu pegar essas mesmas calorias e fornecer para um corpo agora de 10 gramas, a minha temperatura vai variar o quê? Vai variar a metade, né? 4 graus Celsius. Se eu pegar essas mesmas 10 calorias e colocar aqui para um corpo de 20 gramas, então, beleza? Minha variação de temperatura vai ser 2 graus Celsius, tá? O que acontece? Ó, um corpo maior, ele tem uma maior capacidade de absorver calor sem mudar tanto a temperatura, né? Esse cara aqui consegue receber mais calor sem variar tanto a temperatura dele, ó. É a mesma quantidade de calor, as mesmas 10 calorias para um corpo de 5 gramas. Tem uma variação de temperatura de 8 por corpo de 10 gramas, ó. É 2 vezes a massa, só que a temperatura caiu pela metade. Esse aqui é 4 vezes a massa, só que a temperatura caiu pela quarta parte, ó. 8 dividido por 4, 2. Só que a massa é o quádruplo, né? 4 vezes 5, 20. Tá? O efeito da mesma quantidade de calor é diferente nesses três corpos, porque eles têm diferentes massas. Deu para entender a ideia? Aham. Tá? Então é isso que acontece, ó. Corpos com massas diferentes têm capacidade térmica diferente, beleza? O calor específico, ele é o mesmo para todos os materiais.
Muda a capacidade térmica porque muda a massa. Quanto maior a massa, maior a capacidade térmica. Então, se o objeto A, né, se a temperatura do objeto A é o dobro de variação da temperatura do objeto B, é porque o objeto A tem metade da massa, né? Então, ele tem também metade do calor específico, beleza? Aliás, da capacidade térmica, beleza? Fechou? Então, a capacidade térmica do B é o dobro da do A. Uhum. O que acontece é que a capacidade térmica do B é o dobro da do A. Por isso, né, que o A varia a temperatura o dobro do B. Essas coisas são inversamente proporcionais aí, beleza? Em relação ao corpo A e ao corpo B. Quem tem a menor massa varia mais a temperatura. Quem tem a maior massa varia menos a temperatura. Beleza? Então é A. Não, vai ser o calor, a capacidade térmica do A. A Tá, capacidade térmica beleza. do B é o dobro do A. A capacidade térmica do B é o dobro do A. Porque a massa do B é o dobro da massa do A. Como ele tem o dobro da massa, né, ele precisaria de mais calor, o dobro do calor para ter a mesma variação de temperatura. Beleza? Beleza. Então, sei lá, vamos supor ali na nossa... Então tá, só para ficar mais claro, fazer uma comparação. Esse cara aqui, ó, ele é o B e esse cara aqui, ele é o A, né? A capacidade térmica do B é o dobro da capacidade térmica do A. Beleza? Fechou? Capacidade Aham. térmica é o quê? Calor específico vezes a massa. Beleza? Quanto maior a massa, maior minha capacidade térmica. Se minha massa é o dobro, minha capacidade térmica é o dobro. Só que quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Beleza? Quanto maior a capacidade térmica, menor a variação de temperatura. Fechou? Então, se eu tiver o dobro de massa, a minha temperatura varia metade. Se eu tiver metade da massa, a minha temperatura varia o dobro. Como é a do A que varia o dobro, é porque o A tem metade da massa do B, ó. Beleza? Ó, o A tem 8 graus Celsius, que é o dobro da temperatura do B. Só que a massa dele está o quê? Dividida por 2, ó. São inversamente proporcionais. Capacidade térmica e temperatura. Beleza? Não Beleza. sei se deu para entender. Deu para entender? Não, dá pra entender, sim, eu brisei, mas deu pra entender. Então é por isso que a capacidade térmica do B é o dobro do A, tá? Beleza? Ah, então esses aqui são exercícios mais teóricos, digamos, né? A massa, a temperatura e o calor específico de 5 amostras de materiais sólidos estão apresentados na tabela abaixo. Essas amostras são simultaneamente imersas em um recipiente com água, atingindo rapidamente o equilíbrio térmico a 30 graus Celsius. Dentre essas, a que se deu maior quantidade de calor para a água foi a amostra de número quanto, né? Aí eu teria que fazer, né? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes a massa vezes a variação de temperatura. Aí eu teria que fazer a multiplicação entre eles, né? Beleza? Chegou a 30, né? Então eu teria que mudar a variação de temperatura aqui. Fechou? Sabem fazer esse tipo de exercício aqui? Saberiam fazer, galera? Vocês saberiam fazer isso aqui? Acho que sim, só ir calculando, né? Tipo, É só ir um por calculando um. um por um, tá? Então vamos Mas fazer. tem uma forma mais rápida de se olhar e falar, nossa, é esse. Ah, é difícil. O que tiver maior variação de temperatura e maior calor específico. Mas depende da massa também. É meio difícil falar que tem um ali que vai variar muito. Deixa eu ver aqui. O que vocês acham que vai dar a maior multiplicação? Então, primeiro vocês vão fazer a variação de temperatura. Esse aqui foi de 80 para 30. Então, vocês vão fazer final menos inicial. Ó. 30 menos 80 vai dar menos 50. 30 menos 70 vai dar menos 40. Menos 50. Menos 30 e menos 20, né? Esse cara aqui é o que tem o menor calor específico, ó. A variação de temperatura dele também é pequena, né? Beleza?
Então, eu não colocaria o 4, tá? Agora, esse cara aqui, ó, tem um calor específico grande, né? É o maior dentre esses aqui. A variação de temperatura dele também é a maior. Ele só tem a menor massa, né? Dá para fazer entre o 1 e o 5, eu acho, tá, galera? São os que dão a maior diferença. Aqui é menos 20, ó. Eu faria esses aqui. Não tem nenhum mais que esse, não. Beleza? Aqui é 40 e 20. Aqui é 50 e 15, ó. É bem maior que esse. 20 e 20. Esse 20 e 20, então, piorou. Mas tá dando. Peraí. Faz aí, galera. Ó, quantidade de calor é igual a massa, vezes calor específico, vezes variação de temperatura. Então, o que que a gente teria que fazer? Multiplicar essas coisas, beleza? Para a quantidade de calor 1, então seria 10. A massa vai ser 10 gramas, vezes o calor específico 0,2, vezes a variação de temperatura, menos 50. Isso aqui vai dar 2, né? 2 vezes 50, menos 100 calorias. A quantidade de calor 2 ia ser 20 vezes 0,1 vezes menos 40. Então ia dar 2, de novo, né? Vezes menos 40, menos 80 calorias. Professor, rapidinho. Oi. Ali você fez 30 menos 80, né? E assim sucessivamente nos outros. Fui tirando, eu fazia 30 menos 80, 30 menos 70, Beleza, 30 menos 60, 30 menos 50. Beleza? beleza. Aqui vai ser 15 vezes 0,10 vezes menos 50, o 4 vai ser 30 vezes 0,05 vezes 30, e a quantidade de calor 5 aqui vai ser 20 vezes 0,20 vezes menos 20. Eu não faria nem a 4 nem a 5. Eu faria até a 3. Já estaria bom. Aqui ia ser 15 vezes 50, né? 1,5 vezes 50, na verdade. Beleza? 1,5 vezes 50. Aí eu pegaria o 10, 50 e multiplicaria 15, ó. Corta esse 0,1 com esse 0 aqui, ó. Fica 5 vezes 15, que vai dar 75, ó. Então, quem que é o maior? Vai ser a 1 mesmo, né? Essa outra aqui, ó, eu vou cortar esse 0 com esse 0, para esse aqui ficar 5 inteiro, ó. 5 vezes 9, 45. Então, aqui seria menos 45 calorias. E esse aqui ficaria 2 vezes 2, 4, vezes menos 20, menos 80 calorias. Então, seria a 1 mesmo, beleza? Essa aqui não daria porque o calor específico dela é muito pequeno. E essa aqui a temperatura é a menor de todas. Mas ó, entre essas aqui, ó. Beleza? Beleza. Tá lá, galera. Eu vou pegar uns exercícios mais cabulosos aqui. Esses aqui são todos os exercícios que vocês teriam que fazer. Eu queria chegar nos exercícios de calorimetria mesmo. Deixa eu chegar lá. Vamos ver esses aqui, ó. O gráfico representa a temperatura em função do tempo de um líquido aquecido em um calorímetro, beleza? Então, ele fornece uma mesma quantidade de calor ao longo do tempo. E isso vai me dar uma variação de temperatura que é linear, né? Beleza? Fechou? Considerando-se desprezível a capacidade térmica do calorímetro, ou seja, não tem troca de calor entre o calorímetro e o líquido, beleza? Ele não rouba calor do líquido. Então, desprezando, né, a capacidade térmica do calorímetro e que o aquecimento foi obtido através de uma resistência elétrica, dissipando energia a taxa constante, então ele fornece sempre a mesma quantidade de energia, que é 120 watts, beleza? A capacidade térmica do líquido valeria quanto? Né? Quanto valeria a capacidade térmica do líquido? Então ele já está colocando aqui, né,
que capacidade térmica é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Como é que eu faço, pessoal, através do gráfico, para saber a capacidade térmica? É só você pegar um pontinho aí. Oi? A energia eu tenho aqui. Na verdade, a energia eu tenho aqui, né? Beleza? 120 watts, né? Fechou? Potência, ele é o quê? Variação de energia dividido por variação de tempo. Não é isso? Esse 120 watts aqui, pessoal, na verdade, ele é a potência, tá? Beleza? Então, a potência é igual a 120 watts, né? Watts representa joule por segundo. Então, ele é a potência, tá bom? Quando ele dissipa energia, na verdade, ele está falando de uma potência, tá? Fechou? Então, eu vou colocar aqui na fórmula da potência, eu vou colocar 120 igual minha variação de energia dividido por um tempo, né? Beleza? Ele vai demorar quanto tempo aqui dissipando essa temperatura aqui, ó? Fez de 24 no tempo zero e foi até 54 no tempo 5, não é? Então, nesse intervalo de tempo de 5 minutos aqui, fechou? Eu tenho quantos segundos? 5 minutos são quantos segundos? Ele dissipou 120 watts durante 5 minutos, ó. Meu gráfico, ele termina 300? aqui. São 300 300 segundos, não é segundos. isso? Então, essa variação de energia aqui que ele está fornecendo, ele está fornecendo energia na forma de quê? Vamos só mudar aqui, que ele está fornecendo energia na forma de calor. É uma resistência elétrica que está dissipando energia. Então, ela está dissipando essa energia na forma de calor. Então, a quantidade de calor recebida vai ser 300 vezes 120. Essa quantidade de calor que a água recebeu é de 36.000 joule, né? Beleza? A quantidade de calor não vai estar em caloria, ela vai estar em joule, tá? Então, a fórmula da potência serve para eu achar a minha quantidade de calor. Então, vai ser 36.000 dividido por... Agora, a capacidade térmica é a variação de temperatura. Então, variou quanto a temperatura? Ó? Saiu de 24 e foi para 54, não é isso? Então, vou fazer final menos Isso. inicial. Ó. 54 menos 24. Então, vai dar 36.000 dividido por 30, certo? Quanto que vai dar a capacidade térmica, então? Mil e duzentos. Joule por grau Celsius, não é? Aham. Tá bom? Sempre que tiver watt, então a gente tem que lembrar dessa potência aí. Sempre que for watt, ele está falando de potência, tá? Watt é unidade de potência. Tá bom? Beleza. Aí esse delta T é de tempo. Beleza. Temperatura. Esse aqui é de temperatura, foi mal. Ficou parecido com tempo. Então, sempre que for temperatura, eu vou pôr maiúsculo, tá? Esse aqui é Tá. de tempo, esse aqui é de temperatura. Esse aqui é minúsculo, que é de tempo, e esse aqui é maiúsculo, que é de temperatura. Fechou? Potência é a variação de energia por tempo, e calor específico, calor, capacidade térmica, quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, né? Beleza? Então, com a fórmula da potência, a gente acha a quantidade de calor que ele forneceu. E com a fórmula da capacidade térmica, né? A quantidade de... capacidade térmica. Ó. Aqui tem outra, tá? Também está falando sobre isso aqui, está pedindo o calor específico dele, ó. Tentem fazer essa aqui, ver o que vocês acham.
Não é parecida não, tá? Mas tem uma ideia. Ó, uma fonte térmica fornece 55 calorias por segundo, ó. Quando é joule por segundo ou caloria por segundo, ele está falando de potência, com potência constante. Um corpo de massa 100 gramas absorve totalmente a energia proveniente da fonte e tem temperatura variando em função do tempo, conforme o gráfico. O tempo aqui é de 10 segundos, tá? Beleza? Então, essa parte do gráfico aqui me dá a variação do tempo. Essa parte do gráfico aqui me dá a variação de temperatura. A capacidade térmica desse corpo e o calor específico da substância de que é constituído são, respectivamente, iguais a quantos? Então, vocês sabem que capacidade térmica é igual quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. E que o calor específico, ele é o quê? Ele é caloria por grama grau Celsius. Ó. Se você não lembra, escreve aqui a fórmula assim, ó. Se você não lembra, você escreve assim: quantidade de calor é igual a M vezes C vezes delta T. Fechou? Opa, esse aqui é maiúsculo, né? Vezes delta T. Então, a capacidade térmica, o calor específico, ele é igual à quantidade de calor dividido pela massa vezes a temperatura. Fechou? Aqui também a temperatura. Eu só vou achar a capacidade térmica se eu achar a quantidade de calor. Fechou? E essa quantidade de calor, ela está ligada à potência. Ó. Potência vai ser igual à quantidade de calor, agora sim dividido pelo tempo. Né? Então, como é que eu acho a quantidade de calor que ele recebeu? Pela fórmula da potência. Tentem fazer isso aí. Vocês entenderam mais ou menos como faz? Aham, tô fazendo. Então tá. Dá umas vontade de chorar, mas vamos lá. Qual que é a Não, eu tenho que potência aprender dele, ó? física, cara. Vocês já vão achar a quantidade de calor em caloria, tá, pessoal? Beleza? Aqui nossa potência está em caloria por segundo. Então, isso aqui, ó, 55 vezes a variação de tempo, que é 10 10. segundos, né? Então, são 550 calorias, tá? Depois, minha capacidade térmica é a quantidade de calorias, 550, dividido pela variação de temperatura, ó. Foi de 20 para 45. Então, qual é a minha variação de temperatura? 45 menos 20, 25, né? Então, Isso, minha vai virar capacidade térmica vai 22. ser Ô, 22. professor, eu poderia usar, tipo assim, eu sei a capacidade térmica, né? E eu Ó, sei a massa. Aí eu posso achar o calor específico naquela outra fórmula? acha com essa aqui, né? Calor específico é igual a quantidade. Ah, entendi. Pode. Naquela do MC lá. Pode usar. Pode usar. Ah, beleza. Você pode usar esse aqui, né? A capacidade térmica é igual ao calor específico vezes a massa, não é isso? Então, o calor específico é Isso. igual à capacidade térmica dividido pela massa. Pode fazer assim também. Então, esse calor específico vai ser a capacidade térmica 22 dividido pela massa, que serão quantos gramas? 100 gramas. 100. Então, o meu calor específico vai ser 0,22 caloria por grama grau Celsius. Show? Fechou. Então, é 22 e 0,22, né? Aqui seria a letra D de Doritos. Fechou? Bora então. Vamos embora para a próxima. Deixa eu pegar uma aqui. Ah, essa aqui parece que é boa, né? Olha só, galera.
Dois líquidos iguais, A e B, contendo dois líquidos diferentes, inicialmente a 20 graus Celsius, são colocados sobre uma placa térmica, da qual recebem aproximadamente a mesma quantidade de calor. Com isso, o líquido A atinge 40 graus Celsius e o líquido B 80 graus Celsius. Se os recipientes forem retirados da placa e seus líquidos misturados, a temperatura final da mistura ficará em torno de quanto? E aí, galera? O que acontece nesse caso? Pera, eu voltei. Deixa eu ver. Eu vou misturar dois líquidos, né? E quero saber qual que é a... São dois recipientes A e B iguais, né? Então, eles têm a mesma quantidade de líquido aqui, beleza? Tem a mesma quantidade de líquido. Que vão Líquido B é quanto ali? 80, né? O A chegou a 40 graus Celsius e o B chegou a 80 graus Celsius. Né? Se eu misturar essas duas coisas, qual que vai ser a temperatura final delas? Nós temos que chegar no equilíbrio, não é? Eu tenho que chegar no equilíbrio. Então é tipo. Achar. Ah, pera. Então, o líquido B ele vai perder calor para o líquido A, não é? Até que os dois Sim. entrem numa mesma temperatura. O líquido B é o mais quente, né? Fechou? Eu tenho que considerar que eu tenho mais ou menos o mesmo volume de líquido e que eu tenho a mesma massa também, né, galera? Beleza? A massa desse líquido seja igual à massa do outro líquido, para poder funcionar meu cálculo. E aí? A quantidade de calor que um perde é igual à quantidade de calor que um ganha, não é? A quantidade de calor do líquido A mais a quantidade de calor do líquido B tem que ser igual a zero. Quando eu misturo e eles entram em equilíbrio, é porque a quantidade de calor que o A, né, vai perder vai ser igual à quantidade, aliás, a quantidade de calor que o A vai ganhar vai ser igual à quantidade de calor que o B vai perder. Beleza? Então a soma deles aqui tem que dar zero. Quer dizer que a quantidade de calor do A é o oposto da quantidade de calor que o B vai, né? A quantidade de calor do A é igual à perda da quantidade de calor do B. É isso. Beleza? Então, o que dá para a gente falar? Massa vezes calor específico do A vezes variação de temperatura é igual a massa vezes calor específico do B. Aqui é do A, uma do B. E aí, galera, como é que fica? Eu acho que pode cortar as massas porque são iguais, né? Eu estou vendo considerar se a massa é igual. Vamos ter que pensar primeiro na primeira parte. Ó. Nós Ele vamos ter... fala dois recipientes iguais ali. O A, com a mesma quantidade de calor, o A variou a temperatura para 40 graus Celsius, o B variou para 80 graus Celsius, certo? Eu vou ter a massa vezes o calor específico do A vezes a variação de temperatura. Eles estavam inicialmente a 20 graus Celsius. Então, a variação de temperatura do ar, essa quantidade de calor vai ser igual a massa vezes o calor específico do ar vezes 20, né? Que foi de 20 para 40. Essa é a quantidade de calor que o ar recebeu. A quantidade de calor que o B recebeu vai ser a massa do B vezes o calor específico do B vezes 80 menos 20, que vai dar 60. Tudo bem?
A quantidade de calor que eles receberam é igual. Tanto o A para variar de 20 para 40, quanto o B para variar de 20 para 80. Então, o A variou 20 graus Celsius, o B variou 60 graus Celsius. Foi de 20 para 80. Como as quantidades de calor que eles receberam foi a mesma, eu posso igualar essas coisas aqui, ó. M vezes a capacidade térmica do A vezes 20 é igual a M vezes a capacidade térmica do B vezes 30. Fechou? Aliás, é calor específico aqui, né? Não é nem capacidade térmica. Aí eu posso simplificar aqui e colocar que o calor específico do A é igual ao calor específico do B vezes 30 dividido por 20. Então, o calor Por que que específico você do A... colocou 30 ali? Oi? Ah, Por é que que assim. você colocou 30? É que eu tô na droga hoje. Complicado. 60 dividido por 20. Então, é o triplo do calor específico do B. Beleza? Fechou? O calor específico do A é o triplo do calor específico do B. Agora vamos ver como é que variam os dois, né? Como é que variam os dois juntos? Como é que eu faria? A soma dos calores tem que dar zero, não é isso? Vamos ver qual que vai ser a Sim. temperatura final. Então, ó, a massa do A massa é igual, eu vou supor que é igual dos dois, né? Vezes o calor específico do A, vezes a variação de temperatura do A, mais a massa do B, vezes o calor específico do B, vezes a variação de temperatura do B, vai ser igual a zero. Aí o que acontece? O A ele vai sair de 40 para mais, e o B vai sair de 80 para menos, certo? Então vai ficar assim, ó, a massa vezes o calor específico do A, que é o triplo do B, vezes a minha variação de temperatura. Na verdade, eu vou pôr que essas duas aqui são iguais, né? Beleza? Por que que não substitui o B, gente? Não substitui o quê? Ah, não. Ignora, ignora. Aqui eu substituo o calor específico do A. Minha variação de Aham. temperatura do A é o quê? É final menos inicial. Então, vai ser uma temperatura T menos 40. Ele vai ser de 40 para mais. Mais a massa vezes o calor específico do B. Agora, o B vai ser de 80 para menos, né? Então, vai ser T menos 80 igual a zero. Fechou? Aí eu vou jogar esse cara aqui para o outro lado. Então, vai ficar M vezes 3 vezes o calor específico do B, vezes T menos 40, é igual a menos, né? A massa, vezes o calor específico do B, vezes T menos 80. Aí, o que eu vou simplificar? Vou simplificar primeiro as massas, beleza? A massa desse cara aqui com a massa do outro cara lá. Então, aqui vai ficar 3 vezes o calor específico do B, vezes T menos 40, é igual ao calor. Dá para simplificar o calor específico também, né? Que também está multiplicando, não tá? Dos dois lados, a gente já simplifica aqui também. Então, vai ficar 3 vezes T menos 40 é igual a menos T menos 80. Aí vai ficar 3T menos 120 igual a menos T mais 80. Aí vai ficar 3T mais T é igual a 80 mais 120. Então, 4T é igual a 200. Então, T é igual a 200 dividido por 4. Nossa temperatura final vai ser de 50 graus Celsius. Fechou? Beleza, galera? É assim que a gente vai fazer o cálculo, tá? A gente vai Uhum. supor que a quantidade de calor que o A ganhar mais a quantidade de calor que o B perder vai dar zero, né? Porque eles estão no calorímetro e não tem perda de energia, né? Tá bom? Tem a transferência de energia de um para o outro. Então, o A ganha e o B perde. Tá bom? Beleza.
E ele ganha exatamente a quantidade de calor que o B perdeu. Beleza, galera? Beleza. Então tá. O que mais? Dá para fazer mais um, né? E aí acabar por hoje. Agora que saiu as notas, galera, tem uma chuva de pai pedindo aula agora. Triste essas notas. Hã? Tem bastante gente pedindo aula. Uma média 6 também. É, 2 em física. e agora a gente... Dois? Surpresa! Então nós vamos ter que estudar que nem os condenados nessa prova, hein, galera? Beleza? Acho que eu vou passar a parte de teoria para vocês separado da aula, porque nós temos 3 aulas essa semana, senão não vai dar tempo, né? Minha prova é da Camil ainda. Ó, em um experimento, dispõe-se de um bloco metálico de capacidade térmica 80 calorias por grau Celsius a temperatura de 100 graus Celsius. Esse bloco é colocado no interior de um calorímetro de capacidade térmica 8 calorias por grau Celsius, que contém 200 gramas de água. Então, o calor específico da água é 1 caloria por grama grau Celsius a 20 graus Celsius. Sabendo que o equilíbrio térmico ocorre a 40, podemos afirmar que a quantidade de energia térmica dissipada pelo calorímetro foi de quanto? E aí, galera? Calma aí. Então, nesse caso aí, o calorímetro ele vai roubar um pouquinho de energia, não vai? Ele tem uma capacidade térmica. Eu tenho que contar com ele, tá? Então, é como se eu estivesse misturando 3 coisas, beleza? Então, ó, a quantidade de calor do bloco metálico, mais a quantidade de calor do calorímetro, mais a quantidade de calor da água, tem que dar zero, tá? Fechou? A quantidade de Fechou. calor dissipada pelo calorímetro é igual a menos a quantidade de calor do bloco menos a quantidade de calor da água. Fechou? É assim que a gente vai fazer. Então, quanto que vai dar essa quantidade de calor aqui? Vai ser menos a quantidade de calor do bloco. Eu vou ter que saber a temperatura final, né, de todo mundo, né? Por que que você não, tipo assim, Ah, foi para o equilíbrio a 40 graus Celsius. Então, eu vou ter que fazer. Então, a massa do bloco vezes o calor específico do bloco, né? Vezes a variação da temperatura do bloco, menos a massa da água, vezes o calor específico da água, vezes a variação da temperatura da água. Então, qual que é a quantidade de calor do calorímetro? Vai ser menos a massa do bloco metálico, beleza? O bloco metálico ele tem capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius e estava uma temperatura de 100 graus Celsius, né? Como, né, capacidade térmica ele é igual à quantidade de calor dividido pela variação de temperatura, eu posso medir essa quantidade de calor como sendo capacidade térmica vezes essa variação de temperatura. Então, nessa primeira parte aqui, eu vou ter que medir assim, ó. Vai ser capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Já a parte da água, ele deu o calor específico para eu calcular. Então, qual que é a capacidade térmica do bloco metálico? 80 calorias por grau Celsius. E qual que é a variação de temperatura dele? Saiu de 100 e foi para 40, né? Então, vai ser final menos inicial, ó, 40 menos 100. Menos a massa de água que a gente tinha. 200 gramas de água, vezes o calor específico da água, que é 1 caloria por grau Celsius, e ela estava inicialmente a 20 graus Celsius. Então, eu tenho que pegar a final 40 menos a inicial, que é 20. Tudo bem? Então, essa por quantidade... que que você não colocou, tipo, esse calor aí da... Esse que você tá o quê? Por que que você não colocou, tipo, massa vezes
Aqui é porque ele não deu a massa, né, do bloco metálico. Ele deu capacidade térmica e deu a temperatura, né? Eu tô Como é que falando eu do posso, calorímetro. qual que é a fórmula que eu posso usar, então, para saber a quantidade de calor? Eu sei que capacidade térmica é a quantidade de calor dividido pela temperatura. Então, a quantidade de calor é a capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Passa multiplicando. Então, é essa fórmula aqui que eu vou usar. Como ele não deu o calor específico do bloco, só deu a capacidade térmica, então eu tenho que usar essa fórmula aqui para a quantidade de calor. Beleza? Eu só uso o NC ΔT quando eu tenho Uhum. calor específico. Quando eu tenho isso aqui, ó. Aqui é só a capacidade térmica. Esse aqui é o Czão. Esse aqui é o Czinho. Então são formas diferentes. Então aqui vai ficar menos 80 vezes menos 60 menos 200 vezes 20, né? Então a quantidade de calor vai ser 6 vezes 8, 48. 4.800 menos 2 vezes 2, 4, né? Então, a quantidade de calor dissipada pelo calorímetro aqui vai ser de 800 calorias. É, mas não tem na resposta. Peguei algum dado errado aqui. É 80. Foi o que eu perguntei, professora. É porque, tipo assim, a do calorímetro, ele dá um dado. Não teria que fazer a mesma coisa? Tipo, botar a massa vezes calor específico, vezes a variação de temperatura? Mas você não tem massa do calorímetro, certo? É a mesma da água, não? Você considera? Não sei. Tinha alguma coisa assim. A Então, variação de temperatura eu sei que vai ser a mesma da água. podia ter feito direto, então. Entendeu? Aí, tipo, só a massa que azedou aí. Então, eu viajei aqui, peraí. Calma aí. Então, nós vamos fazer o seguinte. O que tinha antes dentro do calorímetro? Água. O que tinha antes dentro do calorímetro? 200 gramas de água a 20 graus Celsius, né? Quer dizer que a temperatura inicial do calorímetro era 20 graus Celsius. E a temperatura final dele vai ser 40 graus Celsius. Então, o calorímetro teve uma variação de temperatura de 20 graus Celsius. Beleza? E a capacidade térmica dele é de 8 calorias por grau Celsius. Tudo bem? Mas aí não vai dar também. Vai sim. Ah, é Quer ver? verdade. Sobe um pouquinho, rapidão. Entendi. Vou ter que fazer as duas. Eu vou ter que fazer as duas. Não, dá pra... Se fosse numa situação ideal, né, esse calorímetro ele teria que absorver 800 calorias, mas ele perdeu um pouco de energia. Então, eu posso também pegar a quantidade de calor igual a capacidade Isso térmica é. vezes variação de temperatura. Só que esse aqui agora para o calorímetro, né? Então, ele variou 20 graus Celsius a temperatura dele e a capacidade térmica é de 8 calorias por grau Celsius. Então, vai ser 8 vezes a variação que é 20, né? A gente fez aquela hora. 8 vezes, aí a variação de temperatura foi de 20 para 40. Então, vai ser 40 menos 20. Essa quantidade de calor vai ser 8 vezes 20, 160 calorias, né? Beleza? Mas dissipou 800. Então, a diferença é o que ele dissipou, é o que ele perdeu, tá? O calorímetro, além dele absorver energia, ele ainda perde, tudo bem? Então, agora faz, ó, 800 menos 160. Então, aqui vai dar 7, aqui vai dar 10, 0, 4, 6. Então, tá aqui, ó, 640 calorias. O que acontece, ó? Aqui, eu vou pegar a quantidade de calor que o calorímetro dissipou no todo, tá? Aqui é a quantidade de calor que ele participaria se fosse ideal, tá? Então, se fosse ideal, ele dissiparia só 160, né? Ele absorveria só 160 calorias.
Como não é ideal, como ele ainda perde energia para o ambiente, né? Ele ainda vai perder uma quantidade a mais aqui. Então, é esses 160 calorias. É o que ele pegaria para mudar de temperatura. E essas 640 calorias aqui são perda, tá? Esse aqui é para variar a temperatura. Esse aqui, como ele é um calorímetro ruim, é uma perda, que é o que acontece na vida real, tá bom? Tem uma variação de temperatura, se ele fosse totalmente isolado, ia acontecer só variação de temperatura. Mas na vida real a gente sabe que tem perda, né? Beleza? A interpretação do exercício é essa aí, tá bom? Beleza. Então tá, galera. Por hoje eu vou parar aqui. Eu vou ver se eu gravo amanhã cedo para vocês mais uma aula só de exercício, tá? Para quem quiser depois fazer exercício do livro, tá bom? Fechou. Então tá. Obrigado, pessoal. Valeu, professor. Você pode mandar essas fotos lá no grupo? Mano, sim. Beleza. Valeu.